Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar como montar uma boa carteira de fundos imobiliários. Então vamos lá, vamos direto ao ponto. Vamos começar falando dos dois tipos de fundos aqui para vocês entenderem. Vamos iniciar falando dos fundos de papel. São fundos que investem em títulos de crédito imobiliário, os CRIs. Eles pagam rendimentos mensais mais estáveis e previsíveis. Lembrando, pessoal, que os fundos de papel eles investem geralmente nos CRIs, mas eles podem ter dentro do portfólio também outros títulos que são atrelados ao mercado imobiliário. Bom, pessoal, eles são ideais para quem busca renda e proteção contra a inflação, porque muitas vezes esses títulos eles são atrelados a índices de inflação, muitas vezes o IPCA, mas a gente tem o IGPM também, e também existem títulos que são atrelados ao CDI. Então você tem que abrir o relatório gerencial, o relatório do fundo, e entender quais são os principais indexadores dos títulos para garantir uma melhor estratégia. O ideal é que você, dentro dos fundos de papel, tenha fundos que são mais atrelados ao CDI, mas tenha fundos também que são mais atrelados aos índices de inflação. E aí, pessoal, o ponto-chave aqui dos fundos de papel é que o retorno deles, total, praticamente, é nos dividendos. Então, se você visualizar aí aqueles fundos imobiliários de papel mais antigos, você vai ver que a cota ela quase não aumenta o valor dela permanece estável e todo o retorno é nos dividendos. Então, isso garante esses rendimentos mensais que são mais estáveis e previsíveis. Obviamente, você não vai escolher qualquer fundo de papel, porque se você fizer isso, você vai possivelmente estar tomando mais risco. Então, aqueles fundos que pagam dividendos extremamente elevados, você tem que ter cautela. O ideal é abrir o relatório, porque os fundos que tomam mais risco, pessoal, no caso dos fundos de papel, a gente está falando do risco de crédito, do risco de calote, e se acontecer alguma inadimplência em um título, isso acaba refletindo na cota, a cota vai cair geralmente, e também nos seus rendimentos, porque o rendimento ele está atrelado ao retorno dos títulos. Então, por mais que a gente fale aqui que são rendimentos mais estáveis e previsíveis, se você fizer escolhas ruins, você vai acabar tomando mais risco, podendo ter prejuízo. E já os fundos de tijolos, eles investem em imóveis físicos. E dentro daqui dos tijolos, a gente pode investir em shoppings, galpões, escritórios e etc. O ideal é você explorar bem esses subsegmentos e fazer uma boa diversificação. Os fundos de tijolos, eles têm maior potencial de valorização no longo prazo, até porque eles são atrelados a imóveis físicos e bons imóveis tendem a valorizar ao longo do tempo, só que eles podem sofrer mais com oscilações de mercado. Então, se você comparar os bons fundos de papel, eles acabam tendo aí esse retorno mais estável mesmo, e os dividendos acabam não mudando muito ali se você faz boas escolhas. Então, o ideal é que você tenha um pouco de fundo de papel e tenha um pouco também de fundo de tijolo. Uma boa carteira de fundos imobiliários, você tem que combinar esses dois perfis de ativos, certo? Bom, agora vamos falar aqui de alguns pontos que geram muita dúvida, que é quantos fundos imobiliários que você deve ter na carteira. O ideal é que você tenha de 8 a 12 fundos que cubram diferentes segmentos. Então não adianta você ter 8 fundos imobiliários e explorar só dois segmentos. Você vai concentrar muito o risco, até porque quando a gente fala aqui de fundo imobiliário, a gente está falando só do mercado imobiliário, então por si só já existe uma concentração de risco aqui no setor imobiliário, e o ideal é aqui dentro você fazer uma boa diversificação. Então, o ponto é, busque ter 2 FIIs por segmento, aqui você minimiza o risco, não mais do que 15% em um único fundo, não mais do que 30% em um único segmento. O objetivo disso aqui, pessoal, é realmente você não ficar muito exposto, não ficar muito concentrado a um único segmento ou um único fundo, porque se der algum problema nesse segmento ou der algum problema aí no fundo, seu patrimônio ele vai ser bem prejudicado. E o que a gente quer aqui é garantir bons retornos para você, mas minimizando o risco.
O foco deve ser nos principais segmentos, então a gente tem aqui galpões, lajes, shoppings, papéis e renda urbana como bons segmentos para você aplicar os seus recursos. E aí eu estou trazendo aqui para vocês um exemplo de portfólio para vocês visualizarem. E aqui, pessoal, dentro de fundos imobiliários, você tem uma infinidade de possibilidades. Pode investir em hotéis, mas assim, são muitas vezes segmentos mais arriscados. Então, quando a gente fala de hotéis mesmo, que você tem ali todo um cenário desafiador quando se trata de um momento econômico mais delicado, que as pessoas param de viajar e buscam economizar e deixar o dinheiro ali para itens essenciais. Então você tem que avaliar muito bem o segmento que você vai investir. E se você for investir em segmentos que são mais arriscados, o ponto-chave é que você tenha uma porcentagem menor nesse investimento. Então, olha só, aqui eu trouxe um exemplo de portfólio para vocês com 15% em renda urbana, que é um segmento resiliente. Papéis, a gente tem 20%, e aí dá para você explorar fundos que têm portfólio atrelado ao CDI e também atrelado ao IPCA para garantir proteção contra a inflação, mas também garantir segurança. Aqui a gente tem galpões 20%, porque também é um segmento mais resiliente, tanto galpões quanto renda urbana tendem a ter contratos ali personalizados que têm uma garantia maior. Shoppings 15% pelo fator de ser multi-inquilinos, então isso reduz bastante o risco. Fundos híbridos 20%, que aí são fundos que adotam mais de uma estratégia. E aqui a gente tem 10% em desenvolvimento, porque a gente vai tomar um pouco mais de risco, buscando um retorno maior. E aí a gente faz isso de forma adequada e inteligente. E aí agora eu trouxe para vocês um exemplo de portfólio utilizando fundos, mesmo fundos imobiliários, que vocês têm acesso, vocês conseguem adquirir esses fundos no mercado mesmo, na bolsa. A gente tem o Tigar aqui, fazendo valer os 10% aí de desenvolvimento, então a gente tem um fundo que toma um pouco mais de risco, esperando ter um potencial maior de retorno. HGLG e BTLG em galpões. Aqui dentro, pessoal, a gente já tem uma estratégia bem legal, que são fundos que têm bom histórico, têm uma grande resiliência, então isso aqui garante mais segurança para esse portfólio. A gente tem o PMLL11 e o XPML11, que eles são no segmento de shoppings, que tem bons portfólios também, onde está garantindo uma maior segurança. Alguns fundos muito tradicionais, que é o HGRU e o KNRI, que são fundos híbridos. Aqui o KNRI está mais voltado para escritórios e galpões, o HGRU está mais voltado para varejo, para renda urbana. Então, são dois fundos bons, híbridos e que adotam estratégias diferentes. E aí vocês podem ver que interessante aqui para o portfólio. Traz bastante segurança, mas também traz uma boa diversificação entre segmentos. Aí se a gente trouxer também o GARI 11, que hoje ele está mais atrelado também à renda urbana, aos imóveis de varejo. Porém, ele também tem galpões, então é uma estratégia híbrida também. E a gente tem, com esses três fundos aqui, uma diversificação bem bacana. E a gente fecha com os papéis, que é o tradicional MXRF11, que ele tem um portfólio diversificado entre indexadores, então ele vai ter um pouco ali de CDI, de IPCA, tem uma estratégia também que toma um pouquinho mais de risco, que pode garantir um retorno maior no longo prazo, e por ser um fundo muito negociado, muito tradicional, ele também traz uma segurança, até porque a gestora ela se preocupa muito em garantir um bom retorno nesse fundo, pela questão de ser o fundo mais popular hoje do mercado. E a gente fecha com o KNCR11, que é um fundo que ele é muito bem gerido e tem um portfólio atrelado majoritariamente ao CDI, vai garantir bons rendimentos, mas também segurança. Então, nesse exemplo aqui de portfólio, vocês conseguem visualizar uma excelente diversificação. A gente está explorando realmente vários segmentos, minimiza bastante o risco para você e ainda te garante um bom retorno em dividendos com potencial de valorização no longo prazo. Bom, pessoal,
Então, esse é o ponto-chave aqui para montar uma boa carteira, é você fazer uma boa análise dos fundos, você ser criterioso, você olhar histórico, abrir relatório e diversificar, escolher com sabedoria. Lembrando, pessoal, que esse vídeo aqui ele não configura em recomendação de compra ou venda de ativos. Agradeço a todos vocês que ficaram até o final e até a próxima.